Boca a Boca, o magazine do Teatro Viriato em parceria com a Rádio Jornal do Centro. Sempre me espantou a expressão parar para pensar. Como se pensar fosse uma atividade que não exigisse atividade, ou como se parar, afinal, não quisesse dizer o que diz. Travar algo, impedir um movimento, incluindo do pensamento. São raras as profissões que contemplam o tempo para pensar como uma ação válida e até indispensável para a boa execução de qualquer função. Incluindo mesmo a de um escritor, que é muitas vezes medido pelo número de páginas que escreve e não pela quantidade de tempo que despende a ler, a observar e a processar o mundo. Quantas vezes paramos de facto para pensar? Quantas vezes resistimos à tentação de resolver, de decidir, de tomar partido, de aceitar ou de dar uma resposta rápida? Quantas vezes nos atrevemos a interromper de facto o que estamos a fazer ou o raciocínio que estamos a ter para pensarmos melhor? E se hoje vivemos um momento desses? Um momento de grande tensão e angústia em que dizemos precisamos de parar para pensar, porque já não pensamos bem, mas nos recusamos a parar e pensar, porque não queremos parar e sim pensar melhor para continuarmos melhor ainda. É confuso, não é? Para tudo o que nos acontece ou sentimos, existe sempre um sentido da realidade e um sentido da possibilidade, diria Roberto Musil na sua obra Um Homem Sem Qualidades. E enquanto podemos exprimir uma realidade afirmando que isto ou aquilo aconteceu, para falarmos da possibilidade necessitamos de espaço para pensar. Pensar tudo aquilo que também poderia ser e não dar mais importância àquilo que é do que àquilo que não é. Ora, para termos esse espaço é necessário ter esse tempo, porque na verdade só no tempo da possibilidade temos espaço para pensar a realidade. Ou seja, quando dizemos parar para pensar, no fundo queremos reclamar o tempo que não temos para o ocupar, não com a realidade que aí acontece, mas com a possibilidade do que a realidade pode ser e ainda não é. É a esse espaço e a esse tempo que desejamos ir parar. Não para pararmos, mas para nos mexermos para fora de um lugar onde há muito estamos parados, estacionados, a fazer, sem pensar. É nessa janela de espaço e de tempo que poderemos descobrir outras maneiras de ser, de estar, de ocupar e de transformar a nossa realidade nessa outra possibilidade que não nos ocorreria sem este desvio entre o que somos e o que poderíamos ser. Um desvio que só existe no movimento perpétuo do ato de pensar e de imaginar. Talvez seja nesse hífen entre o que se vê, o que se sente, o que se vive e o que se gostaria de ser que deveríamos habitar com arte nos tempos que correm e que teimam em não parar de correr. Patrícia Portela, na sua crónica, deixa-nos uma reflexão sobre a importância de parar para pensar, de abrandarmos o ritmo para conseguirmos ouvir o mundo. E hoje, conosco na rúbrica Na Boca do Mundo, temos Susana Cardoso, curadora do novo projeto Teatro Viriato. Blind Book Date é uma iniciativa que nos propõe um encontro com livros às cegas. Vamos ouvir o que também ela tem para nos contar sobre este projeto. Olá, Susana, obrigada por estar connosco. Como é que surgiu esta ideia de aliar os artistas que integram a programação do Teatro Viriato a um projeto centrado na literatura? Pronto, isto surgiu de uma forma bastante informal e foi quase num brainstorming, em conversa com a Patrícia, em que ela queria tentar arranjar algumas atividades que pudessem ser desenvolvidas em paralelo com a programação, sendo que obviamente teria que haver alguma ligação, não é, entre essas atividades e a programação em si. E eu dei a sugestão dos livros mistérios, uma vez que é algo que os livros são algo que eu gosto e que são uma paixão minha. E pronto, e ela depois acabou por sugerir essa ligação ou pedir a sugestão aos artistas para haver aqui uma ligação entre as duas coisas. Podes-nos explicar como é que este projeto vai funcionar na prática? Os livros estarão embrulhados, não é? Cada um individualmente, sendo que depois há um pequeno cartão com uma mensagem que identifica cada um desses livros. E depois as pessoas entram, com base nessas mensagens, entram em contacto connosco, neste caso com a bilheteira, dizendo que gostavam de saber qual é o livro que remete para aquela mensagem, para depois poder fazer a compra diretamente ou à livraria Pretexto ou à livraria Poesia Incompleta, que são as nossas parceiras neste projeto. Uma vez que a bilheteira do Teatro Viriato neste momento não está aberta devido ao confinamento, como é que as pessoas poderão fazer para aceder a estes livros?
O projeto vai ter que se desenvolver agora nesta primeira fase totalmente online, não é? Estará disponível num blog do Teatro Viriato, essas mensagens dos livros, e depois as pessoas podem, tendo acesso a essa informação, entram em contacto com o bilheteiro por e-mail ou por telefone, e depois nós, a partir da bilheteira, fazemos a ligação com as livrarias. E que género de livros é que vamos poder encontrar neste projeto? Quando eu falei com os artistas, eu não coloquei assim nenhuma diretiva em especial. A única especificação que eu lhes pedi foi que tivessem atenção a escolher um livro que estivesse disponível no mercado editorial e que não fosse uma obra que estivesse esgotada. De resto, são as sugestões mais variadas, desde ensaio, poesia, ficção, até livros mais clássicos da antiguidade. Está tudo em cima da mesa, digamos assim. E consideras que com este projeto vai haver uma ligação maior entre o público, os artistas, não é? Que passam na nossa programação e as suas inspirações e gostos? Sim, eu creio que sim, porque acaba por ser uma forma de dialogar com os espetáculos que esses artistas vão trazer ao Viriato, sem ser diretamente vendo o espetáculo em si, não é? Acaba por ser um diálogo paralelo, mas que não deixa de estar relacionado com a obra desses artistas. E como é que os artistas reagiram a este teu desafio? Foram bastante receptivos, algo que me deixou bastante satisfeita e que eu não estava à espera. Todos eles acederam a dar a sua sugestão e pronto, e depois me disseram-nos qual era a razão em si pela qual escolhiam aquele livro em particular. Daí que essas razões que eles apresentavam também acabaram por servir para depois eu escrever as mensagens relativas a cada um dos livros. Numa escala maior, achas que com esta iniciativa o Teatro Viriato está a contribuir para fomentar a leitura? Eu acho que sim, e espero que seja, aliás, esse é um dos objetivos desta atividade ou deste projeto, uma vez que acho que é importante fomentar a literacia no nosso país, principalmente numa altura como esta em que se espalha tanta desinformação, e nada melhor para isso do que fazer sugestões de livros às pessoas e que elas possam alargar os seus horizontes naquilo que respeita à leitura. O projeto vai ser desenvolvido ao longo do ano, certo, Susana? Sim, essa é a intenção. Pronto, neste momento as escolhas são restringidas à programação deste primeiro trimestre do ano e a intenção é que em cada trimestre, de acordo com a programação desse trimestre, haja novas sugestões literárias. Até ao final de março poderão encontrar no Blind Book Date livros sugeridos por Miguel Castro Caldas, Sónia Barbosa, Jerome Bell, Kelly Freitas, entre outros artistas que integram a programação do Teatro Viriato. Toda a informação sobre este projeto está disponibilizada no nosso site e no nosso blog. Fiquem também a par das atividades que continuam a ser desenvolvidas no Teatro Viriato, na rúbrica À Boca da Bilheteira com Liliana Rodrigues. Esta semana, a Companhia Amarelo Silvestre termina a primeira fase da sua residência artística fotográfica, dedicada à criação de Diário de uma República, um projeto que combina o teatro e a fotografia como forma de observar a vida cotidiana ao longo de uma década. Pretende ser também uma reflexão artística sobre o que vão sendo as pessoas e as paisagens de Portugal entre 2020 e 2030. A justiça será o tema central da primeira edição de Diário de uma República. A justiça das leis, das relações, das construções, da natureza, a justiça do nosso próprio olhar. Esta semana já pode encontrar no nosso blog as sugestões dos nossos artistas para o seu próximo encontro às cegas com a literatura. Através de pequenas descrições, António Alvarenga, Sónia Barbosa, Miguel Castro Caldas, Kelly Freitas, Jerome Bell e o Dr. Changuito convidam-no a descobrir um novo livro. Curioso? Visite-nos em www.saladeensaios-teatroviriato.blog e descubra o Blind Book Date, uma iniciativa com curadoria de Susana Cardoso em parceria com as livrarias Leia Pretexto e Poesia Incompleta. Depois, basta contactar a nossa bilheteira de segunda a sexta-feira, das 13 às 19 horas, através do e-mail bilheteira@teatroviriato.com ou do número 924 454 409. Saudações viriáticas e até para a semana. Este foi o magazine do Teatro Viriato, uma parceria com a Rádio Jornal do Centro e com o apoio do BPI Fundação La Caixa. O Teatro Viriato é uma estrutura financiada pelo Governo de Portugal Cultura
Direção-Geral das Artes e pelo Município de Viseu.